Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, quinta parte do conjunto das Parashot, Acharemot Kudoshim, em Vaikra Levítico, capítulo 19, a partir do versículo 15. Ordem aos juízes: não faça injustiça no julgamento, que é uma abominação perante Deus. Toda injustiça. Não seja benevolente com o pobre, se iludindo que assim fará uma justiça social. O pobre também deve ser condenado quando assim a justiça indica. Da mesma maneira, não tema de ofender um rico ao condená-lo quando assim indica a justiça. Somente julgue de acordo com a verdade no julgamento. E para a pessoa na vida civil, com seus companheiros, sempre julgue o outro para bem, se coloque no lugar dele e busque entender qual foi a sua boa intenção ao fazer alguma atitude estranha. Da mesma maneira que julga para bem a si mesmo cada vez que erra. Não ande repassando notícias que trazem prejuízos, divulgando os defeitos secretos de outras pessoas, eles trazendo ofensa. Então, não praticar maledicência. Ao ver um companheiro, um semelhante, ameaçado pela morte, não deixe de salvá-lo, evitando que o sangue seja derramado por um acidente, animal feroz ou um bandido. Eu sou o eterno fiel para me recompensar de quem salvar e para punir quem negligenciar a salvação. Não mantenha ódio de teu semelhante no teu coração. Busque reparar a atitude dele. Apresente-lhe sua reprimenda e não consinta com suas ações por um lado, e confie que ele possa ouvir as suas palavras e mudar de atitude. Porém, não soma pecados ao fazer a reprimenda, não chame a atenção dele em público, para que não ofendê-lo em público. Não seja vingativo. Por exemplo, ele não quis te emprestar um instrumento, no dia seguinte você não vai emprestar para ele. Isso é vingança. E não seja rancoroso, ou seja, mesmo que ontem ele não te emprestou e hoje você empresta para ele, mas também não diga: olha como eu não sou que nem você não quis me emprestar e hoje eu te empresto. Isso vai guardar rancor. Quer dizer, vingança é na mesma moeda e rancor não vai devolver pagar na mesma moeda, mas vai lembrar o defeito do outro, vai guardar a raiva. Em vez disso, amarás ao próximo como a ti mesmo. Disse Akiva, esse aqui é um grande fundamento da Torá, que a pessoa que consegue respeitar outra pessoa, se colocar no lugar dele e encontrar justificativas para a atitude do próximo, assim como encontra justificativas para as próprias atitudes, esse aqui certamente irá respeitar as leis de Deus, porque temos um instinto mais forte de desprezar a propriedade e a honra do outro. Ali que está um forte e mau instinto. Uma vez um rabino nos disse no julgamento que pessoas aceitam facilmente legislações rigorosas nas leis de alimentação proibida, nas leis em relação a Deus. Eles temem de Deus. Mas quando tem uma discussão entre duas pessoas, não aceitam facilmente a definição do rabino. Aqui você vê que discórdia é muito forte. Se você supera ele, certamente irá se manter bem nas leis referentes à ordem divina. Até aqui parte mais lógica. Agora vem, Deus diz: cumpra meus decretos, mesmo que lhe pareçam ilógicos. E aqui segue, lei de misturas. Teus animais não tenta cruzar animais de duas espécies para gerar um animal misto. Teu campo não planta de forma mista, não faça enxerto de duas plantas ou plantar sementes diferentes na mesma cova. E um tecido
onde há mistura de lã e de linho, que não suba sobre teu corpo, quer dizer, que não vista de forma alguma um shatnez, uma roupa mista de lã e de linho. Agora vem uma lei bem diferente. Antecipando. No regime escravista não existe casamento. Uma mulher escrava não tem como pertencer a uma pessoa só. Pode o amo destiná-la para vários escravos como ele desejar, como ele entender. No regime livre, vigora o casamento, onde a mulher só pode estar consagrada por uma pessoa e qualquer outra pessoa que deitar com ela é configurado como adultério, passível apenas de morte. Só que acontece uma situação de uma pessoa que é meio livre e meio escrava. Então, imagina que tem uma escrava que está meio liberta. Ela conseguiu uma doação que comprasse a metade dos dias para ela poder estar livre. Acaba sendo escrava um dia sim, um dia não. E ela aceitou se casar com um homem que tem também metade livre e metade escrava. Um judeu que roubou e foi vendido, que a venda dele não tinha dele o direito de ter mulheres livres, libertas. E também, mas pode, a partir da escravatura, se casar com mulheres escravas ao mesmo tempo. Se essa escrava meio livre se casou com um escravo hebreu, acabou que a metade dela se casou, a metade escrava com metade escrava, metade livre com metade livre, e se ela se prostituiu, alguém se deitou com ela. Como ela não está completamente livre, ainda não está configurado passivo a pena de morte com adultério. E sim, terá ali uma pena de chibatadas para ela e para essa pessoa adúltera que estava com ela, tem que fazer uma oferenda especial para esse caso, chamado Hasham, Tifra Hadufá. É uma oferenda de expiação daquele que teve com uma escrava desse tipo, meio liberta. E a partir daquela oferenda será perdoado o seu pecado. Um caso muito raro, nem sei se alguma vez aconteceu. Mas aqui está a lei, ao estudá-la, cumprimos a vontade de Deus que essa lei seja estudada. E segue dizendo leis. Quando vocês chegarem na terra que estou lhes dando, e não plantar pomares, árvores frutíferas, deve considerar as árvores proibidas e cercadas e fechadas do domínio permitido. São proibidos por 3 anos. Não entram no domínio do consumo por 3 anos. Chamado Orelá. A partir do momento do plantio. 3 anos, aquilo é proibido de consumir. Tem que queimar as frutas. No 4º ano, as frutas devem ser levadas a Jerusalém, onde a pessoa irá louvar e agradecer a Deus pelo seu amparo na manutenção do pomar, e depois consumi-las dentro da cidade de Jerusalém, chamado Netarevai, uma planta que cresceu 4 anos atrás, que foi plantada 4 anos atrás. E no 5º ano vocês estão liberados a comer sua fruta e podem confiar em Deus, que a partir dessa abstinência não irão ter prejuízo, pelo contrário, eu irei lhes acrescentar, diz Deus, eu irei lhes aumentar a produção dessas árvores. Pode confiar que eu sou o eterno vosso Deus, que jura, promete e cumpre. E segue outras leis. Jamais coma da carne de uma oferenda de paz antes que o seu sangue seja jogado sobre o altar. Jamais consome carne de um animal que ainda não terminou de se rebater com reflexo depois do abate. Quer dizer, depois do abate, deixa o animal parar de se mexer. E depois pode consumir sua carne. Não aderem ao hábito de fazer superstição e adivinhação. Então, não diga, já que aconteceu tal acontecimento, eu vi animal tal, eu vi acontecimento tal, sinal que hoje vai ser isso, hoje vai ser aquilo. Também não digam, dia tal, hora tal, posição constelar tal, é boa, então eu vou fazer alguma coisa de acordo com isso. Então, a astrologia pode ser boa para interpretar coisas passadas,
isso não é proibido. Mas você planejar a tua atuação futura de acordo com a astrologia ou de acordo com horários, dias da semana, outras estatísticas e lógicas, é proibido pela Torá. Tem que confiar em providência divina. A gente faz a nossa parte e Deus ajuda que vai dar certo. E somente a Ele tememos. Ao decreto dele nós apelamos e não aos nossos cálculos. Eles não vão contornar o nosso destino. Então o erro aqui é, por mais que faça cálculo, achar que você vai poder contornar o destino com o teu cálculo, ali está o erro. Não cortem o cabelo que nem os idólatras faziam, que eles cortavam todo o cabelo e deixavam um anel de pelos por trás, por lado de trás da cabeça, de ouvido a ouvido, de orelha a orelha. E por cima raspavam. E não eliminam os 5 cantos da barba. São 5 cantos em cada bochecha, a parte superior e a parte inferior, e no queixo, o lugar onde juntam as duas bochechas. Da mesma forma, quando morrer uma pessoa querida, não façam que nem os cananitas e amoritas faziam, que arranhavam sua carne. Da mesma forma, não aplicam em sua carne uma escrita permanente. Não gravam em vossa carne uma escritura permanente. E continua dizendo: não permite que sua filha se torne prostituta para se deitar com pessoas sem casar com eles. Se fizer assim, a terra irá prostituir sua produção, irá gerar frutas em outras terras e não em sua terra. Cuidem os meus Shabbatot, meus dias, meus sábados sagrados, e meu santuário, temam, eu sou o eterno vosso Deus. Porque está junto aqui, dizendo, apesar que eu adverto vocês a construir um templo, cuidem o Shabbat e não construam o templo no Shabbat. Não se viram a buscar informações e aconselhamentos de diversos tipos de espiritismo aqui, chamado Ovidoni. Ov é uma técnica que as vozes de espíritos falam a partir do colo da pessoa, do médium. E Doni é o médium que coloca um osso de um animal específico dentro de sua boca e sai dali palavras no caminho de médium espírita. Não se envolvam com essas ações, pois isso impurifica vocês e vocês se tornam abominados perante mim. Eu sou o eterno vosso Deus, saibam a quem vocês substituem por quem. Ao buscar informações de médiums. Te levante diante dos sábios e os respeite. Não sente em seu lugar, não contradiz suas palavras, não ignore a sua presença. Eu sou o eterno vosso Deus, que percebe quando respeita os sábios e quando os despreza. E da forma literal, pessoa com idade é digno de ser respeitada por isso. Até aqui a passando do Rumash dessa quinta-feira.